Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aí. Mais uma terça-feira em que paramos alguns minutinhos, um grupo de amigos, para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo, um estudo muito singelo. Sempre gostamos de dizer que gostaríamos muito de já conseguir viver tudo aquilo que falamos, mas a verbalização sobre o Evangelho é o que há de mais fácil de se fazer. Essa que é a verdade. Você estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Para mim que leciona há muitos anos, não é difícil falar sobre um determinado assunto. Agora, introjetar esse tal de Evangelho dentro de nós, aí que está o desafio, meus irmãos. Então, nunca olhem para quem está falando do Evangelho. Olhem sempre para a mensagem, porque se vocês forem olhar para quem fala, não darão o peso necessário que essas lições precisam ter, né? Felizes são aqueles que pelo menos tentam, buscam experimentar aquilo que falam, né? Infelizes são aqueles que fazem exatamente o contrário. Dentro da grandeza do Evangelho, estamos estudando a parábola do bom samaritano. Essa parábola belíssima, de uma grandiosidade absurda de ensinamentos, em que vimos estudando já há algumas semanas, não sei se são 8 estudos, acho que são 8 semanas que nós estamos aí na parábola do bom samaritano, onde o benfeitor Emmanuel vem nos mostrando algumas pérolas que podem ser retiradas dessa parábola, vem nos apresentando os personagens que estão inseridos nessa parábola, né? O sacerdote, o levita, o samaritano, os assaltantes, o homem que foi assaltado, o dono da hospedagem. Vem nos apresentando os símbolos meio escondidos, pelo menos para nós, né, que não somos judeus, talvez para o judeu, o doutor da lei, para o qual Jesus contou essa parábola, para ele era muito fácil compreender isso, mas vem nos apresentando algum desses símbolos, né, o simbolismo de Jerusalém, o simbolismo de Jericó, o simbolismo que nem chegamos a comentar aqui da forma como o samaritano cuidou. Tem toda uma riqueza de simbolismo atrás disso, né? Colocou sobre o seu cavalo, passou o vinho, tem toda uma riqueza, mas aí nós ficaríamos muito em detalhes e resolvemos nos abster de falar alguma dessas coisas. Então Emmanuel vem nos apresentando isso aí ao longo dessa parábola como se fossem verdadeiramente pérolas que podem ser retiradas de dentro dela, né? Mas eu fiquei me questionando, porque as pérolas, elas são muito bonitas, mas elas se tornam ainda mais bonitas quando elas estão juntas, quando elas formam um colar de pérolas. E um colar de pérolas, ele precisa basicamente de 2 coisas. Poderia ter 3, que é aquele fecho, né, que forma, mas vamos esquecer o fecho pode ser substituído por um nó. Mas para se formar um colar de pérolas,
vocês vão concordar comigo, nós precisamos de pérolas e precisamos de um fio que une essas pérolas. Que eu, dentro da minha pequenez de raciocínio, imagino ser talvez a essência da parábola. Então eu fiquei me perguntando ao longo dessa semana, qual seria esse fio que faz a união entre esses diversos ensinamentos que Emmanuel vem nos presentear? Qual seria? Me veio várias respostas, mas a que me chamou mais atenção é uma que tem a ver com o estudo de hoje, e por isso nós escolhemos esse texto, tendo em vista que nós temos diversos textos sobre a parábola do samaritano ainda, porém nós vamos encerrar hoje, esse é o último texto que nós vamos estar estudando, né? E aí eu fiz uma relação desse texto com esse fio que une as pérolas. E a resposta que foi mais significativa para mim, foi pensar que a parábola do samaritano, apesar de trazer diversas lições para a gente, estudamos aí algumas delas, o fio que une essas pérolas é o fio do amor divino, ou o fio da misericórdia divina. Entre outras coisas, essa parábola fala de misericórdia de Deus. Pois Jesus, ao contar para o doutor da lei a parábola, e cabe lembrar que a parábola ela surge de uma pergunta que o doutor da lei faz para Jesus, de quem seria o nosso próximo, e Jesus responde com essa parábola. Penso que Jesus ali está nos mostrando o seguinte: é preciso fazer a identificação com os personagens, porque em diversas situações seremos aquele que foi assaltado, o sacerdote, o levita, em algumas poucas, o samaritano, não é? Mas Jesus não condena nenhum desses personagens. Jesus apenas apresenta a nos mostrar que precisamos nos identificar com eles. Mas que, independente da identificação com esse ou aquele personagem, sempre surgirá uma nova oportunidade de fazermos diferente. Jesus não fala na parábola que o sacerdote não poderá fazer como um samaritano futuramente. Jesus não fala na parábola que o levita não poderá fazer como o samaritano no futuro próximo. Então, por isso que eu cheguei à conclusão de que o fio que une as diversas lições, as diversas pérolas que podemos tirar dessa parábola é a misericórdia de Deus. Pois a misericórdia de Deus se revela para nós, nos oferecendo, em função da nossa resistência em agirmos segundo as leis de Deus, ela se revela para nós, nos oportunizando uma nova chance. Uma nova chance. Então não nos esqueçamos disso. Sempre teremos uma nova oportunidade, né? Para isso, nós precisamos, no primeiro instante, identificarmos com muita seriedade, com muita responsabilidade conosco mesmo.
se nós não temos, acho que é Dorival Caymmi, né, que tem uma musiquinha que fala da Gabriela, né? Aquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Acho que a grande dificuldade nossa enquanto encarnados é percebermos que somos espíritos em evolução. Então, se você até hoje, na sua jornada, nessa encarnação, conseguiu se identificar apenas como o sacerdote, interrompa esse ciclo e experimente, pelo menos por uma circunstância, ser o bom samaritano. Porque é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Da mesma forma que é uma tomada de decisão continuarmos nos mesmos equívocos, nos mesmos erros. Os nossos espíritos protetores já não aguentam mais. É lógico que aguentam porque estão muito acima de nós, por isso são nossos protetores. Mas eles já devem se entristecer muito quando percebem que nós estamos caindo nos mesmos equívocos. Quando nós continuamos renitentes às mudanças, às oportunidades, à misericórdia divina que bate à nossa porta em cada dia que o sol raia em nossas vidas. Então, que nós possamos perceber isso. Por isso que considero que o grande fio condutor, o fio que faz a união desses ensinamentos da parábola, é o fio da misericórdia. É o fio e a misericórdia se revelando através de novas oportunidades, né? Bom, conforme dito, nós temos alguns textos aí. Quem tem um livro, né, o Evangelho por Emmanuel, vai ver que tem alguns textos aí que nós deixaremos de estudar. Escolhi o texto Em Nossos Caminhos porque ele fala de um tipo de vivência, um tipo de atitude, um tipo de ação que é a ação do semi-morto. Semi-morto, na parábola do bom samaritano, é aquele homem que é o assaltado da história. Ele que é o assaltado da história. E ao encontrar-se semi-morto, né, ele é socorrido pelo samaritano. Não é isso? Então, como Emmanuel tem um texto que se chama Semi-Morto, aliás, Emmanuel ele tem alguns textos que já comentamos isso aqui, que o título dos textos de Emmanuel são sempre muito interessantes, né? Ele tem um título que chama-se Vivos. Um texto cujo título é Vivos. Ele tem um texto cujo título é Mortos. Ele tem um texto cujo título é Mortos Vivos. E ele tem um texto cujo título é Semi-Mortos. Nós pulamos, esse foi um dos textos que nós pulamos. Mas esse texto, Em Nossos Caminhos, aqui, Em Nossos Caminhos, também fala dos semi-mortos. Quem seriam esses semi-mortos, né? Bom, Emmanuel começa o texto assim: revisando a parábola do samaritano, lembramo-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sob dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Então,
Emmanuel está dizendo aqui para nós o quê? Que nós encontramos ao longo da nossa jornada, o título é Em Nossos Caminhos. Todos nós somos homens do caminho. Aliás, é assim que eram reconhecidos os cristãos, né? No Lucas é que sugere que os seguidores do Cristo fossem chamados de cristãos, porque até então eles eram conhecidos entre outros nomes, como os homens do caminho. Então nós estamos numa grande jornada, todos nós somos viajantes. Aliás, o texto, esse texto que nós vamos estudar hoje, ele se encontra num livretozinho do Chico, né? Escrito, psicografado pelo Chico, autoria do Emmanuel, né? Um livreto pequenininho, de poucas páginas, que se chama Viajor. Talvez num símbolo bonito aí, que somos todos nós, somos todos viajantes, somos todos viajores, estamos todos numa jornada, estamos todos aí caminhando. E nessa jornada, nesses nossos caminhos, conforme diz o título, nós encontramos com diversos companheiros de caminho que estão na condição de semi-mortos. E Emmanuel vem apresentando aqui para nós essas condições, algumas delas, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de que muitas vezes nós é que somos os semi-mortos. Então, ao longo do nosso estudo de hoje, nós temos que pensar sim, talvez em companheiros que vão se enquadrar dentro de alguma dessa situação em que Emmanuel chamou de semi-morto, mas também temos que pensar principalmente em nós, em que situação nós agimos assim também. E quando agimos assim, poderemos sim sermos considerados semi-mortos, né? Dona Ana Barbosa, ela leu o texto antes, né, e me passou a seguinte informação: Juliano, eu fiz a relação desse texto com o capítulo 24 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Se vocês forem lá ver, também é uma passagem bíblica em que fala que é aquela passagem que Jesus estava ali almoçando com os publicanos e tal, que eram pessoas vistas, né, de uma maneira ruim na sociedade, e em que ele disse que os sãos não têm necessidade de médico. Então a parábola do bom samaritano fala desse contato, daquele que pode oferecer algo para aqueles que estão doentes. Então os semi-mortos aqui, numa outra linguagem, poderiam ser chamados de os doentes do espírito, né? E é justamente para esses doentes, como nos lembrou a dona Ana Barbosa, que Jesus veio. Nós nunca podemos esquecer disso. Ele veio para os doentes. Mas quem seriam esses doentes? Quem seriam esses semi-mortos? Então Emmanuel vai apresentando aqui, acho que são 7 ou 8 situações em que podemos nos enquadrar ali como semi-mortos. Vamos lá? Fiz esse estudo de uma forma bem assim didática, bem eu quis estudar com um pouco mais de profundidade, mas eu vi assim, daria para a gente poder relacionar cada uma dessas situações com uma questão do Livro dos Espíritos. Então vou tentar fazer isso aqui, tá? Eu vou ler a frase, que é uma situação em que podemos nos considerar semi-mortos, e vamos no Livro dos Espíritos. Quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, pausa o vídeo um bocadinho aí, vai lá, pega o seu livro, né, e tenta acompanhar junto conosco. Então, Emmanuel coloca lá, quem são esses semi-mortos? Ele começa assim: os que não contavam com as tempestades de renovação da atualidade e se marginalizaram em desequilíbrio. Livro dos Espíritos, meu tá aqui, questão 779, 779, vamos lá? Olha o que fala o Livro dos Espíritos pra gente. Questão 779. 779. Tá aqui, achei. Ó. O homem
possui em si a força de progredir? Ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então veja bem, Emmanuel colocou para gente que alguns que não contavam com as tempestades de renovação da atualidade se marginalizarem em desequilíbrio. O progresso ele é inexorável, ele vai acontecer para todos nós. O que você pode fazer é simplesmente retardar o seu progresso. Não dá mais para ficarmos naquele saudosismo. Tem pessoas que deixam de viver o hoje porque ficam totalmente apegadas ao ontem, ao passado. Como se só lá no passado as oportunidades, a vida fosse bela e fosse florida e fosse boa de ser vivida. Não, em cada circunstância da sua vida, existem os momentos, os melhores momentos para que você possa aproveitá-los de tal forma que ocorra o seu crescimento enquanto espírito imortal. Quando você não faz, quando você cria resistência a isso, acontece o que Emmanuel vem nos dizer. Nós acabamos nos marginalizando em desequilíbrio. Não dá para lutar contra as tempestades de renovação da atualidade. Não dá. É uma luta inglória. Não dá para ficar preso. Você pode lembrar assim, lança o olhar com um saudosismo gostoso sobre o passado, mas toca a bola agora para frente. Não dá para ficar preso mais ao passado. Não? Quando você age assim, fica só lá atrás, você é um semi-morto. Segundo tipo de semi-morto: os que forjaram algemas para o amor, transformando logo após no fogo passional em que se atiraram na delinquência. Em quantas situações nós somos bafejados pela misericórdia divina, em que colocam situações o amor está ao nosso redor, mas na nossa imperfeição nós transformamos aquilo numa paixão absurda. E nós é que forjamos, olha, os que forjaram algemas. Você transforma o amor em situações de algemas, de prisão, através das suas perturbações, através das suas paixões, e acabam se atirando numa delinquência. Livro dos Espíritos, questão 908 do Livro dos Espíritos. 908. Olha só. Uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo? Kardec perguntando. Resposta dos Espíritos: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Porque o seu princípio foi dado ao homem para o bem, e elas podem levá-lo a grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Então, em diversas situações da nossa vida, no campo dos relacionamentos, no campo do trabalho, você às vezes é colocado numa situação em que é só cuidar, porque amor é cuidado. Mas você quer posse, você quer se prender, você quer se algemar ou algemar o outro. E aí você transforma aquela oportunidade amorosa que a vida te ofereceu em algo apaixonante, em algo passional, e você acaba sofrendo com isso. Quando você faz isso, quando você transforma as oportunidades de amor em paixões, você se torna um semi-morto. Vamos dar sequência? Os que desertaram do trabalho
e tombaram em penúria. Como é difícil, meus irmãos, perseverar no trabalho. Temos conversado muito isso com algumas pessoas, né? Iniciar uma tarefa, seja ela qual for, principalmente no campo da espiritualidade, não é tão difícil, não. Agora, se manter ali firme, aí é difícil. Livro dos Espíritos, questão 674, no capítulo que fala da lei do trabalho. Questão 674. Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Essa segunda parte não vou me deter nela não, que é importantíssima, vamos deter na primeira parte. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. Não dá para fugir do trabalho. Aqui está falando do trabalho de uma forma geral, né? Até mesmo o trabalho do seu ganha-pão. Da mesma forma que não dá para fugir do trabalho que vai te sustentar enquanto encarnado, nós precisamos nos envolver cada vez mais em trabalhos que vão nos sustentar enquanto espíritos imortais que somos. Não que tem que haver uma separação entre uma coisa e outra, né? Não, de 7 da manhã às 18 horas da tarde eu sou totalmente de César e depois eu sou de Deus. Não, isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu tenho que tentar viver dentro dos princípios de espiritualidade ao longo de todo o meu dia. Mas como nós somos muito imperfeitos, nós precisamos sim de situações de trabalho no campo da espiritualidade. Nós precisamos sim de situações, nos envolvermos mais com situações no campo da espiritualidade. Vocês que estão aqui agora apenas ouvindo esse estudo, de certa forma é um trabalho. Não é fácil permanecer num estudo ao longo de muito tempo. Se torna cansativo. Ainda mais um estudo como esse. Quando é presencial, a gente ainda pode partilhar mais coisas. Mas no estudo online, é sempre quase a mesma pessoa falando. Você acaba sendo repetitivo. É natural que seja assim. Aquele que está expondo, ele é muito imperfeito. Seja ele quem for. Né? Então não é fácil manter. Mas será que nós temos a consciência de que aquilo é um trabalho também? Será que toda semana, quando eu paro para estudar um pouquinho às terças-feiras, será que só você está estudando na sua casa? Ah, meu pai, meu marido não gosta, meu filho não gosta, não sei o quê. E os desencarnados? Quantos desencarnados que podem estar estudando juntamente com você? Te ajudando a refletir? Ou refletindo, né, diante das suas lições? Então temos que pensar. Então, isso vale para qualquer situação. Né? Inicia uma tarefa, vou me predispor a limpar a casa espírita a cada 15 dias. Faz isso durante 5 anos da sua vida. Não é fácil, mas é uma necessidade. Então, os que desertaram do trabalho e tombaram na penúria. Quando a gente deserta de um trabalho, que muitas vezes a espiritualidade fez isso, ó, para te encurralar, para você chegar naquele ponto, você está agindo como um semi-morto. Dando sequência. Os que converteram a inteligência em antenas das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmo nas depressões da culpa. A inteligência faz com que a gente cresça assim, né? Na horizontal. A moral faz com que a gente cresça na vertical. Então, é importante questionarmos isso, né? Quais são as minhas buscas? São apenas no campo da inteligência? Vamos lá? Livro dos Espíritos, questão 19, no iníciozinho do Livro dos Espíritos, questão 19. Eu não vou ler a questão não, vou ler o comentário de Kardec sobre a questão. A questão fala das investigações científicas, fala da inteligência, então, mas olha o comentário de Kardec.
quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, nos mistérios da investigação científica, da inteligência, né, mais sua admiração deve ser grande pelo poder e a sabedoria do Criador. Os grandes gênios da humanidade, a maioria deles consegue chegar à conclusão de que as religiões para eles não faziam muito sentido não, mas que tinha que ter uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sobre tudo isso tinha que ter. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz com frequência joguete da ilusão. Nós entramos muitas vezes em elucubrações mentais, em raciocínios muito elaborados, em raciocínio. Qual a utilidade daquilo? Muitas vezes não é nenhuma, é apenas um jogo de inteligências. Então, temos que tomar cuidado com isso também, porque a inteligência, quando ela faz com que você fique na horizontal da linha evolutiva, ela faz com que você se torne um semi-morto. Ela é importantíssima, aliada à moralidade. Os dois próximos, eu uni os dois numa questão só, tá? Os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores. Hoje ninguém faz isso, né? Ninguém abusa de Rivotril, esses medicamentos brabos aí para dormir. Ninguém aqui no grupo não tem isso. Tenho certeza que ninguém aqui no grupo toma remédio para dormir. Então, os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores. Até engasguei. E tentando fugir das próprias responsabilidades. É uma fuga. Se precipitaram em despenhadeiros de alucinação e loucura. Olha a próxima questão. Os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução e estiraram-se no desânimo à beira do suicídio. Questão 943. Porque normalmente quando a pessoa chega ao suicídio, ela começou lá atrás, né? Com aquele desânimo, com aquela tristeza, aquele medicamentozinho, não vai identificando a causa, né? Normalmente, em várias situações isso é comum a gente identificar. Não vou generalizar, né? Mas em várias situações isso é comum. Questão 943. De onde vem o desgosto da vida? Parece que foi escrito hoje isso aqui, né, gente? Foi escrito em 1857. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? A resposta é forte, hein? Segura aí, senta aí. Olha só a resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Efeito da ociosidade, falta de trabalho. Esse comentário vou parar por aqui. Quando a gente age assim, nós somos um semi-morto. Os dois próximos também fizeram uma ligação entre eles. Os que não suportaram a transformação dos seres amados e se acomodaram. Isso acontece. Às vezes o outro quer crescer e você não concorda com isso. Você quer que ele fique no mesmo limo que você está. Revoltados sobre a pedra da angústia. E aqueles outros que tateiam a lousa nos parques da saudade, perguntando pelos entes queridos que a morte lhe arredou da convivência e carrega um coração encharcado de lágrimas. Então você tem duas situações aqui, né? Quando você não permite, ou quando você não concorda, ou quando você se revolta com o crescimento do outro, crescimento no campo espiritual que eu estou falando, lógico, né? Ou quando o outro desencarnou e aquela lamúria, aquela tristeza profunda está sempre invadindo a sua casa mental. São duas situações. Questão 936 do Livro dos Espíritos. Como as dores inconsoláveis, que tem dor que é inconsolável, dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem.
O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou. Mas uma dor incessante e irracional, aqui que está o problema. Porque sentir dor, sentir saudade faz parte do processo, faz parte do jogo. Agora, quando ela é irracional, ela afeta o desencarnado penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez até mesmo ao reencontro, quando agimos assim. Com todo respeito a essa dor, mas você está agindo como um semi-morto, né? Então vejamos, meus irmãos, indivíduos que podemos encontrar ao longo dos nossos caminhos e também situações em que nós podemos estar agindo assim. Quando assim o fizermos, Emmanuel dá aqui o antídoto, né? Para quando encontrarmos companheiros assim na nossa jornada. Entre os companheiros de humanidade que conhecem um campo de trabalho e passam de longe, com receio de serem incomodados, e aqueles que foram espoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver, recordemos o samaritano, que se deteve na marcha dos próprios interesses. Ele parou e auxiliou espontaneamente ao próximo sem nada perguntar. Ele apenas auxiliou. E conforme a lição do Cristo, façamos nós o mesmo. Evangelho, meus irmãos, é roteiro. Roteiro é para ser lido e seguido. Difícil, né? Mas sigamos tentando. Forte abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.